Quanto mais você aceitar, quanto mais você encarar, quanto mais você cair para dentro, quanto mais você mergulhar no propósito de Deus para a sua vida, mais você vai encontrar alegria, satisfação, paz, plenitude. Não que a vida vai ser fácil, né, Marcão? Não. Mas que, com certeza, não tem outro caminho para nossas Pelo vidas. contrário, né? Pastor, a gente sabe, você pode falar um pouco sobre isso também, para ir para a Holanda, só abriu mão de uma vida muito Confortável. estável na América, né? Que seria uma vida muito mais tranquila nos Estados Unidos, ali, vivendo ali, do que abrindo mão de tudo para ir. Porque a gente até falou isso aqui antes, né? Ah, eu estou indo para a Holanda, para a Europa, né? Não estou indo para o Tibete, sei lá, né? Para a China. Não é um país de perseguição. Então, vai ser muito bom, mas, na verdade... Não só é uma abriu mão aventura, né? Eu vou viver uma aventura, mas, pelo contrário, só abriu mão de muita coisa para poder começar essa missão. Aparentemente, sim, né? A princípio, é Uhum. o que dá a entender. Mas a gente, como o Daniel falou, quando você tem um pouquinho de Jesus, né? Você vê um pouquinho, você vê a brechinha, você vê ele passar rapidamente. Cara, Pedro, para onde a gente vai? Se só tu tem isso. Eu vou fazer o quê? Cara, o que é uma vida tranquila nos Estados Unidos e perder o que são... Vamos dizer aí, a partir dos... Quantos anos foi aquilo? Então, 27, né, que a gente falou? 28, 29? 29. A partir vamos dizer que eu vou ver até os 90. O que são 60 anos de prosperidade nos Estados Unidos comparado, cara, com uma eternidade sabendo que, pô, eu fiz o que eu fui criado para fazer. Seria um fracasso, né? Eu fui um fracasso total. Eu fiz o que eu fui criado para fazer. Meu irmão, não quero saber se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é o que for. Nada compara com você. Fala, caraca, meu, esse Deus real, cara, Deus está me chamando. Quem sou eu, cara? Quem é a minha família? Sabe? Que eu tenho para oferecer para esse Deus? Mas Ele está me convidando para viver uma história com Ele. Ele está... Meu, não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Literalmente você escolheu amontoar tesouros onde realmente importa. O Né? senhor usou uma palavra que até anotei, que eu achei que foi extremamente impactante quando o senhor estava falando, que aquilo que Deus colocou no seu coração era grande demais. E é realmente isso. Quando você contempla a Deus, tudo o que é demais perde perspectiva, né? Deixa de ter valor, porque o do Senhor é muito maior. Sim. E o que muitas vezes a gente tem orado e tem clamado é isso, é para uma geração que entenda que as coisas de Deus não são um segundo plano. Não tem um segundo plano. É primeiro, Deus é tudo. Deus, por conta disso, há uma eternidade. E o que eu vou viver aqui é muito pequeno, se não for a vontade de Deus, comparado com tudo aquilo que tem na eternidade e com a própria presença de Deus, né? De viver com o próprio Deus. Você falou o que eu queria falar melhor do que eu falei. Porque realmente é isso. Porque a gente pode... É realidade a eternidade. Mas, cara, um momento com Deus... Um dia na sua casa, um dia nos seus átrios, Deus, vale mais do que mil fora. O texto que me vem à mente, vem no meu coração quando você estava falando, era quando Jesus fala assim: eu te deixo a minha paz eu te dou, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Então, viver uma vida, como o senhor me falou, uma vida de prosperidade nessa terra, durante toda uma vida nos Estados Unidos, por exemplo, para o homem é paz. É uma aparente paz, né? É uma aparente paz, mas a paz que Jesus nos dá é a paz de saber que eu estou juntando tesouro no lugar correto, cumprir o propósito, não interessa onde eu estou. Interessa cumprir o propósito. E isso me dá paz. E quem não tem algo a deixar para servir o Senhor? Não tem como, gente. Ninguém. Talvez a pessoa não é chamada para a Holanda, talvez a pessoa é chamada para a família dela, ou chamada para uma comunidade aqui perto, ou chamada para um grupo de empresários, ou chamada para o que for, mas isso não, o propósito de Deus se cumprir na sua vida assim, não vai acontecer sem você deixar algo, sem você ter que fazer essa escolha de, tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Não existe entrega. Se o próprio Jesus teve que entregar a vida dele, cara, Jesus pregava muito bem. Jesus fazia milagres. Mas chegou um ponto que ele mesmo disse assim: se a semente não cair na terra e morrer. Então, primeiro que a coisa que ele deixou o céu. Deixou o Pai, deixou o céu
deixou os seus direitos para viver com a gente. Ele virar homem já Vai foi uma virar grande entrega. Já né? foi uma das maiores entregas que nenhum de nós poderia fazer. Jamais. E aí, depois disso, ele entregou a própria vida, porque ele falou, ninguém atira de mim, eu voluntariamente a dou. Então, assim, eu espero que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, esteja sentindo o que a gente está sentindo aqui, cara. Ou se eu tivesse horas. Porque, sinceramente, a vontade que dá é parar um pouquinho aqui, chorar um pouquinho, falar um pouquinho. Porque, cara, sinceramente falando, depois de ouvir isso, a minha vontade é sair daqui correndo. Acelerar ainda mais o que Deus está querendo fazer na minha vida, acelerar ainda mais os sacrifícios, as entregas, porque tem razão de ser, tem porquê, tem para quê, né, Marcão? Então, assim, vale a pena, cara. Vale a pena. Hoje a gente está aqui, depois de 7 anos, e graças a Deus, Deus permaneceu o mesmo Deus, cara. O mesmo Deus que te chamou, é o Deus que te guardou, é o Deus que te proveu, é o Deus que te trouxe, é o Deus que vai fazer amanhã. Então, assim, como é bom, e eu posso dizer isso com toda alegria no meu coração, como é bom ver Deus na tua vida, cara. Como é bom ver Deus na tua vida. Sabe quando Jesus, Isabel encontra Maria e dentro dela João começa a se mexer? Cara, a gente tem essa brincadeira, né? Mas quando a gente conversa, quando eu converso contigo, cara, algo dentro de mim mexe, velho. Algo dentro de mim mexe. E eu acho que é isso, quando você vê alguém que se entrega, quando você vê alguém que tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu acredito. Eu acredito. Não tem expectativa, não tem recompensa aparente, não tem salário, não tem promessa de carreira, não tem nada. Tem o Senhor, que é tudo. Amém. Então, assim, hoje, a minha expectativa é que você que está Me nos segue. ouvindo, aceite a sua missão, cara. Aceite a sua missão. Pastor, eu acho Para que de correr da sua missão. existe uma mentira de Satanás que é uma mentira de Satanás mesmo. Porque a pessoa pode estar escutando esse testemunho e pensa o seguinte: não, mas eu não sou o Marcão. Deus não me chamou para fazer uma missão transnacional. Eu não sou o pastor Daniel. Deus não me chamou para ser um pastor em tempo integral. Eu não sou fulano, eu não sou ciclano. E é verdade, todos nós somos diferentes. E isso faz parte da beleza da igreja, de sermos todos Multiforme diferentes. sabedoria de Cristo, né? Contudo, todos Caramba. aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador passaram a ser nova criatura. Se você é nova criatura, automaticamente você tem um chamado. Existe um novo sacerdócio destino, universal né? para todos os crentes. Existe uma missão nossa. Porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se você faz parte da igreja, você tem uma missão dentro da igreja. Então, acho que é importante de deixar muito claro para quem está escutando isso. Talvez o seu chamado, a sua história não seja a mesma da minha, do Marcão, do Rafael, do pastor Rachid, do pastor Daniel, do pastor Ricardo. Mas você tem um chamado, você tem uma verdade. missão e você não deve resistir ao Espírito Santo. E as portas, elas não vão andando para cima de você, né? É você que avança. A postura da igreja é ativa. É Aquela- carregar aquela- a cruz, né? Todo mundo tem que negar A a si frase. mesmo, tomar sua cruz e seguir. A frase que ele disse, os maduros já estão Me andando segue, comigo. Justamente.